Olá, daqui é Arthur, do Voz do Tarot, e estão a assistir a mais um episódio de Segredos do Tarot. Hoje vou falar da leitura de tarot tradicional, dando um exemplo de como seria ler as cartas do tarot com base na abordagem tradicional. E para isso tenho aqui o meu baralho de tarot tradicional, Rider-Waite, e a ideia é dar um exemplo demonstrando que cada carta está associada a um significado pré-determinado. Ele não é gerado no momento, mas sim memorizado pelo leitor do tarot. O tarólogo já estudou cada carta e atribuiu a cada carta um significado específico. Vamos ver então, eu vou embaralhar e vamos ver o que sai. E já vou explicando qual seria a situação. Referente a um consultante. E neste caso, retiro 4 cartas para vermos qual seria a situação relacionada com um possível consultante. Bom, e temos aqui já 2 cartas que nos falam das ideias do consultante, o que ela tem planeado. Ela tem planeado algo em grande, um sonho já desde longa data, desde que se conhece ou desde que surgiu na sua vida a ideia, e ela quer ser, portanto, reconhecida, valorizada, deixar uma marca, uma assinatura própria em alguma área da vida. Não sei qual será ainda, não sei se vamos descobrir aqui com estas cartas, mas se não, teríamos de questionar o consultante. Mas, portanto, a carta da Imperatriz é uma carta de planeamento e, portanto, tem a ver com o sonhar, o planear algo em grande. E o carro indica ser valorizado, reconhecido, deixar uma marca por onde passa. Que ela planeia isso. São cartas de planeamento, não são cartas ainda de que já está a acontecer. Depois temos também a temperança. E aqui indica que esta pessoa talvez não esteja no melhor momento para seguir em frente com esta ideia que ela tem, porque ela está com falta de equilíbrio emocional ou de alguma forma. E vemos também isso com esta carta da Lua,
em que ela sente medo de algo. E, portanto, há um desequilíbrio emocional com esta pessoa, há um desequilíbrio psicológico e ela não se encontra na melhor fase para prosseguir com o seu sonho. Portanto, não nos diz as cartas o que seria a ideia do consultante, porque isso é algo específico e nós não vamos adivinhar qual é a ideia do consultante, mas sabemos que era algo em grande, algo para ser reconhecido, valorizado, colocado à frente, colocado numa posição visível para muita gente. Portanto, mas percebemos aqui que a pessoa não tem um equilíbrio emocional necessário para que consiga avançar com a ideia que tem. Neste momento não é a altura favorável para ela embarcar nesta viagem até chegar ao seu destino. Portanto, como vemos, com significados associados pré-determinados, a consulta sai muito fluida, muito rápida em termos de interpretação, porque nós já sabemos o que é que cada carta quer dizer para nós. E, portanto, não há dúvidas. Estamos confiantes naquilo que vamos dizer. E a confiança é um dos fatores mais importantes para o leitor de tarot. O tarólogo tem de confiar em si próprio. Saber que o que estudou sobre as cartas é não só credível, mas funcional para uma leitura de tarot. Não se pode atribuir significados de forma que não se aplique na prática, que não seja possível ou plausível de se verificar com o consultante. Portanto, os significados têm que ser inteligentes para que se possa ler as cartas de forma coerente, de forma lógica e de forma acertada. Ainda que não há uma lista de significados comum para todos os tarólogos ou leitores de tarot, eles próprios podem e devem formar os seus significados que estão associados ao seu entendimento, à sua compreensão do tarot, mas essa compreensão não deve ser de forma ilusória ou de forma excêntrica, de tal forma que depois não se possa aplicar na prática. Se vamos, por exemplo, associar a carta da Lua algo sobrenatural ou algo do oculto ou algo alguma influência de trabalho mágico sobre o consultante. Isso não é um bom significado, porque estamos a limitar esta carta apenas a esse conteúdo. Agora, se eu associar um significado para esta carta de que a pessoa sente medo, isso já é um significado que se aplica
forma geral. E, apesar de não sabermos do que é que a pessoa tem medo, temos a segurança de que a pessoa tem medo e estamos a acertar. É diferente de dizermos que a pessoa está sob influência de alguma magia, algum trabalho feito, e sobre a influência da magia, do sobrenatural, do oculto. Perdão. Quando isso se calhar não se aplica naquele consultante. Ele tem medo de algo que não é isso, não é esse conteúdo que o amedronta. É outra coisa qualquer. Nem todas as pessoas estão naquele momento da leitura com medo do sobrenatural ou do oculto, porque isso não é uma coisa que se veja diariamente nas pessoas. Pode ocorrer um caso ou outro. Mas para a nossa segurança, vamos dizer medo. Somente isso. Esse é um bom significado. Porque sabemos que está correto. Não sabemos o porquê da pessoa ter medo, se calhar, ou não sabemos do que é que a pessoa tem medo, dependendo das cartas que temos em cima da mesa, mas poderemos não entender logo, mas para isso é que também está o consultante à nossa frente. Para haver uma interação verbal com ele, percebermos, questionarmos. Não é só o consultante que nos vai questionar, nós também vamos questionar o consultante. É uma entreajuda, é um trabalho mútuo. Não há uma separação tão grave entre o consultante e o tarólogo. Tem que haver uma ligação. E para estabelecermos uma ligação, também temos que perguntar ao consultante certas coisas. Bom, foi então um exemplo de uma leitura de tarot tradicional, com um baralho de tarot tradicional, em que associamos significados pré-determinados para cada carta e assim fazemos uma leitura fluida, rápida e direta à questão. Depois vamos conversar com o consultante, vamos perceber o que é que isto significa que lemos agora, não é? Do que é que se trata? Se é que o consultante já não nos pôs a par, mas se não, se for uma leitura inicial, de primeira impressão, e é importante que na primeira impressão não saibamos muito sobre o consultante ou sobre a sua questão, para que percebamos que existe realmente uma ligação naquele momento com as nossas cartas e o consultante, e nós e o consultante. Essa ligação tem de existir para que uma consulta seja acertada, seja focada realmente na pessoa que temos à nossa frente. Bom, obrigado por terem assistido. Foi mais um episódio de Segredos do Tarot, já sabem. Podem comentar e deixar a vossa sugestão do que queiram ver falado aqui nos Segredos do Tarot. E já sabem, uma consulta comigo, basta enviarem-me um e-mail para o tarotrenache@gmail.com. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E então avaliarei a sua situação para ver se posso ajudar. Obrigado mais uma vez por terem assistido e até ao próximo episódio.